Glória a Deus. Querido, boa noite, graças e paz, amém? Amém. Graças a Deus, que bom que você veio para mais um culto de oração e palavra. Você que já encontra sobre o templo, colocar sobre os seus pés, vamos estar orando ao Senhor. Você que vai estar entrando aí nessa transmissão aí daqui a pouco, que você também seja muito bem-vindo nessa transmissão. Estamos em mais um culto de oração e palavra. Tenho certeza que o Senhor, Ele tem uma palavra, Ele tem algo diferenciado aqui. Aleluia. Verifica esse carro do telefone aí, está dando um contato aqui. Não? Vamos lá. Vamos orar, ser grato ao Senhor por esse momento, por essa oportunidade. Senhor Deus, queremos te louvar, queremos te agradecer por mais uma terça-feira de oração e palavra na sua presença. Eu quero bendizer o teu nome, Senhor, porque o Senhor nos deu força para que nós chegássemos aqui em mais um culto de oração e palavra. Eu tenho certeza que essa noite vai ser uma noite que o Senhor vai tratar conosco, vai tratar com a nossa alma, vai tratar com o nosso espírito, vai nos alimentar, Senhor, através da Tua palavra. Eu tenho certeza, Senhor, que o momento de oração, ou os momentos de orações, de clamor, que vai ser realizado aqui em cima do altar, eu tenho certeza que o Senhor está e vai ouvir o nosso clamor, as nossas orações. Quem vai estar aqui clamando, Senhor, do templo, por alguma causa, por alguma área, por alguma impossibilidade, tenho certeza que o Senhor tem resposta para nós também nessa noite de oração e palavra. Eu tenho certeza também que os que vão estar em casa cultuando, adorando o Senhor conosco nessa noite, que se faça presente aqui, Senhor, nessa reunião, que o Senhor possa estar conosco aqui nessa casa de oração, que o Senhor venha se manifestar aqui entre nós, que o Senhor possa estar falando aos corações através da Tua palavra, através de tudo, Senhor, que vai ser dito e que vai ser feito aqui nessa reunião. Vai tirando todo impedimento, toda barreira do mundo espiritual que vem atrapalhar a nossa adoração, o nosso clamor diante de Ti. Senhor, que essa noite o céu de bronze ele seja quebrado, que haja presença de Deus aqui nessa reunião, assim como nós fazemos todos os cultos que nós ofertamos ao Senhor. Nós não abrimos mão, Pai, da Tua presença aqui nesse ambiente de adoração. Obrigado por ter trazido cada um que está aqui no templo em paz, em segurança. Obrigado pelos livramentos vistos e não vistos, Senhor. Obrigado também por quem vai estar conosco cultuando, adorando a Deus na sua casa, no seu lar, e que a sua presença seja real, Senhor, aqui no templo e também em casa. Nós oramos ao Senhor e já somos agradecidos, Pai, pela Tua infinita bondade e misericórdia nessa noite em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Você consegue aplaudir o nome do Senhor nessa reunião? Graças a Deus. Nós vamos estar orando já de cara. Por favor, você pode tomar já o teu assento aí. Vamos estar entrando aqui em momento de oração, em momento de comunhão, para que o Senhor possa atender aqui o nosso clamor, as nossas petições. Você que tem uma causa aí impossível para resolver diante do Senhor, você que está em batalha, em guerra espiritual, esse é o momento que nós vamos estar orando, clamando aqui, para poder buscar a presença do Senhor. Eu tenho certeza que esse culto, a proposta é essa, o momento é esse, o ambiente é esse, é um culto de oração e palavra. Eu tenho certeza que as
nossas orações não estarão esquecidas diante de Deus. Você que está me vendo, por favor, se você puder, já dobre os seus joelhos ali. Você que está em casa também, se você estiver em casa tranquilo, por favor, pare um pouquinho que você possa estar fazendo. Vamos estar juntos orando, adorando ao Senhor, para que o Senhor possa estar presente aqui nesse momento de oração. Vamos estar clamando também daqui a pouco aqui pela irmã Marlene, que pediu oração pelo seu filho Anderson. Ele se encontra aprisionado ali pelo vício das drogas. Está lá no Espírito Santo, mora no Rio de Janeiro, mas está lá no Espírito Santo, está morando nas ruas. Mas eu creio que Deus tem um propósito para que Deus honre a fé da irmã Marlene. Vamos orar daqui a pouco pelo Anderson, orar por outras causas aqui também. E eu creio que o Senhor, através da nossa fé, através do nosso clamor, Ele vai visitar o Anderson, onde quer que ele esteja, e vai libertar aquela vida, aquela alma, para que o nome do Senhor seja glorificado. Paulo Henrique vai tirar um tempo de oração aqui comigo no altar. Já vou estar clamando aqui por algumas causas. Também vou estar orando aqui pelo Anderson, pela libertação da vida desse campeão de Deus. Oremos. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Pai, através da Tua santidade, nós nos colocamos aqui nesse momento para render graças ao Senhor. Pai, declarar, meu Pai, que nós não temos outro além de Ti. Meu Deus, meu Pai, em nome do Seu Filho amado Jesus, nesse momento estamos aqui, meu Pai, clamando ao Senhor, suplicando ao Senhor, apresentando, meu Pai, as nossas dificuldades. Nós nesse momento estamos aqui, meu Pai, para apresentar ao Senhor, Pai, a nossa guerra. Pai, mas nesse momento também nós viemos também adorar o nome do Senhor, porque nós não temos outro além de Ti. Tu és o único, digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Pai amado, Pai querido, que nesse momento, meu Pai, o Senhor possa estar recebendo a cada adoração aqui nesse lugar, meu Pai, a cada clamor que está sendo feito aqui, porque pessoas, meu Pai, saíram do seu lar, pessoas, meu Pai, saíram do seu lar para poder estar aqui apresentando, meu Pai, a sua família. Deus, em nome do Seu Filho amado Jesus, que o Senhor possa, meu Pai, estar nesse momento, contemplando a cada coração, Pai amado, Pai querido, a cada um que veio aqui, Pai, para poder interceder pela sua casa, pela sua família. Deus, em nome do Seu Filho amado Jesus, que o Senhor possa, meu Pai, estar visitando nesse momento os lares, Pai, que o Senhor possa estar visitando nesse momento a cada família aqui representada. Deus, em nome do Seu Filho amado Jesus, por favor, Deus, que o Senhor possa nessa noite, estar, meu Pai, com o ouvido inclinado, meu Pai, à oração, ao clamor de cada um que está aqui. Pai, do mesmo jeito que o servo Bartimeu, Pai, ele clamou ao Senhor. Pai, tantos outros, meu Pai, foram ter com o Senhor. A mulher, meu Pai, do fluxo de sangue, que saiu com fé do seu lar, que saiu com fé para poder estar tocando na hora das suas vestes. E quando ela tocou, saiu virtude do Senhor e ela foi curada, ela foi atendida, meu Pai, na tua necessidade, na tua dificuldade. Pai, em nome do Seu Filho amado Jesus, quantas, meu Pai, pessoas que entraram nessa noite aqui, Pai, na intenção, com desejo no coração de estar tocando, de estar chamando a atenção do Senhor. Pai amado, Pai querido, porque grandes, meu Pai, tem sido as guerras, meu Pai, da sua igreja, do seu povo. Pai, mas o Senhor livra a sua igreja, livra o seu povo de todas as afrontas. Pai amado, Pai querido, em nome do Seu Filho amado Jesus, do mesmo jeito, meu Pai, que está escrito no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Pai amado, Pai querido, nós confiamos no Senhor, nós reconhecemos, meu Pai, a Tua soberania. Deus, em nome do Seu Filho amado Jesus, que o Senhor, meu Pai, nesse momento, meu Pai, que o Senhor possa receber toda a adoração, meu Pai, do Seu povo, da sua igreja, aquele também que está em casa, meu Pai, com os joelhos dobrados,
amado Pai querido, que o Senhor possa nesse momento estar visitando esse lar, que o Senhor possa estar visitando, meu Pai, essa casa, esse esposo, essa esposa, meu Pai, esse filho, Pai amado Pai querido, nesse momento. Também perdoa os nossos pecados, perdoa nossas falhas, perdoa nossas iniquidades, Pai amado, Pai querido, porque o desejo do nosso coração é de estar te servindo em espírito e em verdade. E muitas vezes, meu Pai, as dificuldades tentam, meu Pai, nos paralisar, Pai amado, Pai querido, mas só o Senhor tem a palavra de vida. Para onde nos iremos nós? Só Tu tens a palavra de vida. Deus, em nome do Seu Filho amado Jesus, que o Senhor possa, meu Pai, vir com restituição na vida do Seu povo, na vida da Sua igreja, porque o inimigo, meu Pai, veio senão para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida com abundância, e muitas das vezes, meu Pai, o inimigo vem tentando tirar, meu Pai, a nossa alegria, o meu Pai, a nossa motivação de estar na Sua presença, Pai amado, Pai querido, mas cremos, meu Pai, e podemos, meu Pai, contemplar que o Senhor está conosco a todos os dias da nossa vida, Pai amado, Pai querido, porque o Senhor, meu Pai, tem estado conosco no nosso momento de dificuldade, oh Pai amado, Pai querido, então por isso, também, meu Pai, que o Senhor possa, meu Pai, aquele que está desanimado, aquele que está enfraquecido, oh, meu Pai, na fé, Pai, que o Senhor possa, meu Pai, estar levantando esse homem, que o Senhor possa estar levantando essa mulher, Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa estar trazendo vida, aonde, meu Pai, não tem mais vida, do mesmo jeito, meu Pai, que aquela mulher estava saindo ali, meu Pai, com o seu filho, meu Pai, já morto, e o Senhor tocou naquele esquife, o Senhor tocou naquele caixão, Pai amado, Pai querido, a história daquela mulher, a história daquele filho foi mudada, Pai amado, Pai querido, o Senhor sabe, meu Pai, aonde nós precisamos ser tocados, o Senhor sabe, meu Pai, aonde nós precisamos ter, meu Pai, uma resposta. Então, por isso, meu Pai, que o Senhor possa, meu Pai, vir e tocar na onde que o Senhor sabe das nossas necessidades, o Senhor sabe da necessidade do seu povo, da sua igreja, Pai amado, Pai querido. O mundo, meu Pai, tem se inclinado, meu Pai, para o pecado, o mundo, meu Pai, a humanidade tem se inclinado para o erro, Pai, em nome do Senhor Jesus, mas tem um povo ainda clamando, tem um povo ainda suplicando ao Senhor, Pai amado, Pai querido, então continua, meu Pai, fortalecendo esse homem, essa mulher, que tem, meu Pai, se derramado, meu Pai, na sua presença, Pai amado, Pai querido, do mesmo jeito, Deus, que aquela mulher, meu Pai, tocou o Senhor e se entregou tudo que ela tinha, aquele vaso de alabastro, ela se entregou tudo que ela tinha de melhor, meu Pai, e ela se entregou nos teus pés, Pai amado, Pai querido, que nós possamos, meu Pai, entregar o nosso melhor na sua presença, que nós possamos estar dando o nosso melhor, meu Pai, na sua obra, na sua igreja, Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa estar levantando, meu Pai, um povo forte, um povo, meu Pai, que tenha, meu Pai, vontade e desejo no coração de estar, meu Pai, somando força conosco aqui nesse lugar, Pai amado, Pai querido, então fortalece a sua igreja, fortalece o seu povo, Pai, e graças te damos por essa oportunidade, em nome do seu Filho amado Jesus, amém e amém. Senhor Jesus, eterno e bondoso Pai, em continuação do coração do teu servo, quero te clamar nessa noite também, Senhor, pela vida do Anderson. Deus, a tua mãe pediu para que nós fizéssemos essa oração. Ela já tem clamado diante de ti, já tem colocado essa causa no seu altar, ela já tem buscado resposta em ti, Senhor. Eu quero te pedir que fortaleça as mãos da tua filha nessa noite, renove a fé dela, Senhor, a esperança em ti, que ela possa seguir confiando que o Senhor tem poder para libertar a vida do Anderson. Senhor, onde quer que o Anderson se encontre agora, é chegar ao nosso conhecimento que ele está no estado, Pai, do Espírito Santo. Deus, mas tu não está limitado à distância.
o mesmo Deus que está aqui nessa noite, o mesmo Deus que opera milagres aqui em nosso meio, na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, no nosso ministério, no nosso dia a dia. É o mesmo Deus que pode liberar uma palavra agora em direção ao coração do Anderson, uma palavra, Senhor, de libertação. Tu podes enviar anjos ministradores, Senhor, para que possam tocar na mente, levando para a libertação, tirando todo o desejo do vício, Senhor. Deus, liberta aquela mente, liberta dessa prisão espiritual que se encontra o Anderson, Pai. Nós cremos, Senhor, no poder da oração. Nós cremos, Senhor, no Deus que nós clamamos e oramos, colocamos as causas impossíveis diante, Senhor, do seu altar. E eu creio, Senhor, que sem fé, como diz a tua palavra, é impossível agradar ao Senhor. Mas essa mãe tem fé, nós também temos fé, por isso que estamos clamando, por isso que estamos orando ao Senhor, pedindo para que o Senhor liberte o Anderson, Pai, que se encontra aprisionado e não tem força para sair. Ele até tenta sair dessa situação, mas não consegue, porque não tem força. Senhor, está acorrentado no mundo espiritual, assim como aquele homem de Gadara. O gadareno se encontrava acorrentado por possessões malignas. Oh Deus, mas quando o Senhor pisou naquela cidade, a libertação chegou para a vida daquele homem. Aquele homem não tinha mais o prazer de estar com tua família. Aquele homem não tinha condições emocionais de estar na sua casa com seus parentes, porque sua mente fora levada, fora tomada por uma possessão demoníaca, Senhor. Mas Deus, eu tenho certeza que mesmo Jesus que pisou naquela cidade chamada Gadara, é o mesmo que está pisando lá no Espírito Santo, naquela boca daquela viela, naquela favela, ou Senhor, naquela cracolândia, onde quer que o Anderson esteja. Coloca teus pés lá agora, Espírito Santo. Deus, o demônio tem que se curvar diante da tua presença. Não há força contrária, não há força demoníaca que consiga superar o poder do seu Espírito, Pai. Aquele homem acorrentado por correntes, que muitas das vezes conseguiu quebrar pela força, Senhor, estava sobre ele no mundo espiritual. Não conseguiam amarrar aquele homem, não conseguia colocar dentro de casa. Aquele homem não tinha mais o teu emocional equilibrado, ele não tinha mais poder sobre as suas decisões, assim como se encontra o Anderson também. Ele está com tua mente dominada pelo mal, mas eu creio que a mente do Anderson está sendo tocada pelo Espírito Santo, está sendo tocada pelo Deus que liberta, o Deus que cura. Ô Senhor, nós conhecemos pessoas, nós sabemos de pessoas que já passaram pelo mundo das drogas, da prostituição, e hoje foram libertas, Senhor, pela tua palavra, libertas pelo teu sangue. O Anderson não é uma causa perdida, não, Senhor. O Anderson não está esquecido em nossas orações. Estamos orando pela libertação do Anderson. Estamos clamando pela vida dessa mãe que tem colocado essa causa diante do Senhor. Estamos orando, Senhor, para que essa família tenha paz, assim como a família daquele gadareno que durante muitos anos não tinha mais convivência com ele dentro do seu lar, mas depois que ele encontrou com Jesus, Jesus deu a ordem para que ele voltasse para casa, para o seio da sua família.
família, para os seus parentes, Senhor. E eu tenho certeza que aquela casa que não tinha mais paz, aquela casa que não tinha mais alegria, aquela casa que não tinha mais comunhão, quando viram aquele homem entrar barbeado com a roupa nova, com as vestes novas, com a sua feição nova, aquela casa pôde se alegrar com a vitória da libertação que Deus havia dado para aquele homem, Senhor. E diante desta palavra, Senhor, profética de libertação da vida daquele homem gadareno, eu quero profetizar que essa casa, a casa da irmã Marlene, a sua família, vai ter alegria novamente quando o Anderson voltar para aquela casa com a afeição mudada, com a veste mudada, ô Senhor da glória, com a libertação completa pelo Senhor. Eu tenho certeza que vai ter festa naquela casa, eu tenho certeza que a comunhão vai voltar dentro daquele lar, Senhor, mas eu tenho certeza que esse tempo vai chegar para aquela família e seu nome será glorificado, meu Senhor da glória. Nós profetizamos a libertação do Anderson, Senhor, e não profetizamos apenas da boca para fora. Nós cremos na libertação. Eu creio que o Senhor está tocando para aquela mente que está guardando ele, livrando nós de morte, de tudo aquilo que não provém do Senhor. Vai arrancando para o coração dele todo o desejo do vício, Senhor, das drogas, da prostituição, da bebida, daquilo que não provém do Senhor. É o Senhor quem faz a obra. Homem nenhum tem poder de convencer o homem do seu pecado, do seu mau caminho, mas quando o Espírito Santo entra, ele te convence, ele te faz a conversão, Senhor. Então não vai ser obra de homem de libertação, mas vai ser obra do Espírito Santo de Deus, Pai. Liberta aquela alma, liberta aquela vida, Senhor. Satanás não vai tocar naquela alma, não vai tocar naquela vida, Pai da glória. Nós oramos pela vida do Anderson, cubra ele com teu sangue, guarda ele, livra de todo mal, de todo laço de morte, de todo laço oculto que Satanás tem armado contra a vida dele. Mas nós profetizamos o retorno do Anderson para o Rio de Janeiro e para o centro da tua família. E esse retorno vai ser um retorno diferenciado, porque a libertação do Senhor vai alcançar a mente, o coração dele, para a glória do seu nome, Pai. Nós oramos por cada um dos irmãos que está aqui no templo também, Senhor, colocando suas causas diante de Ti, colocando as famílias diante do Senhor da glória. Cada um que entrou aqui com a sua dificuldade, cada um que entrou aqui com as suas lutas, com as suas guerras, eu coloco o clamor do teu povo nessa noite em tuas mãos. Eu coloco o clamor da tua igreja em tuas mãos. Eu coloco a grupo e posse de membros congregados, a liderança, corpo diaconal, ministerial, coloca em tuas mãos, Senhor. Senhor, continue dando força, ajudando esse povo que tem se empenhado para estar na tua presença. Eu coloco esse bairro da posse em tuas mãos. Eu coloco a rua Camões 21 aqui em tuas mãos. Esse bairro que está localizado nessa casa, Pai de oração. Continua trabalhando, ainda que nós não estejamos vendo, mas continua libertando, operando no meio das famílias que estão ao redor dessa casa, comerciante, empresário, alcançando cada um, Senhor, com as tuas bênçãos. Essa é a nossa oração por esse momento de clamor, e agradecidos somos diante do Senhor. Amém. Graças a Deus aí por esse momento que nós podemos tirar de oração ao Senhor. Que bom que você está entendendo da necessidade da oração, da necessidade do clamor. Estamos mais do que nunca, precisamos nos voltar para Deus. Precisamos ter intimidade com o Senhor para ser direcionado por Ele. Quem anda pela emoção não anda pelo Senhor. A oração nos dá
intimidade com Deus. Como é que você vai seguir as orientações de Deus se você não consegue manter ou alcançar um nível de intimidade com Deus? Não podemos andar pelas nossas emoções, mas temos que andar na direção de Deus. E eu tenho certeza que esses momentos aqui de oração, de clamor pela tua casa, pela sua família, oração pela tua vida espiritual, algo que nós estamos precisando mais do que nunca, fortalecer a nossa vida espiritual. Precisamos alimentar o nosso espírito. Paulo fala que nós vivemos em uma guerra constante, em uma guerra diária, e só vai vencer aquele que tiver o seu espírito fortalecido. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Por que ele fala tome cada dia a sua cruz? Meu irmão, porque todo dia é uma luta diferente, todo dia é uma guerra diferente. Mas Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas espera aí, tem que? Tem bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também. Nós temos uma palavra de Deus que não seria fácil, não vai ser fácil. Mas se nós tivermos bom ânimo, nós vamos atravessar todos os momentos que nós precisarmos atravessar. Você consegue aplaudir o Senhor nessa reunião, pela sua vida que está aqui hoje, por quem está cultuando conosco em casa, no seu trabalho. Já vamos estar entrando aqui em mais uma série aqui, mais uma etapa aqui da vida de Abraão. Mas eu quero fazer para você aqui, dar a você, na verdade, alguns anúncios importantes que você redobre sua atenção para isso, para que você esteja por dentro aí daquilo que vai estar acontecendo aqui nessa casa de oração. Quinta-feira, continuemos aí com a quinta da resposta, amém? É a terceira semana, vamos estar aí no dia 17 desse mês de novembro. Estamos caminhando com culto de campanha na quinta da resposta, e eu tenho certeza que Deus, Ele já tem uma resposta separada e preparada para a minha e para a sua vida. Como eu sempre falo aqui, o culto de campanha é muito importante que você venha motivado pela sua fé. É claro que todos os cultos Deus se faz presente. A Bíblia diz: onde tem 2 ou 3, ali o Senhor se faz presente. Se você orar na tua casa sozinho, já tem 3. Sim ou não? Você entendeu ou não? Por que a Bíblia diz: onde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu se faço presente. Se você estiver em casa sozinho fisicamente e começar a orar, não tem só uma pessoa ali, tem você, o Espírito Santo, e Deus também já está presente. Eu custei entender esse versículo aqui, mas é dessa forma: onde tem 2 ou 3, não quer dizer que tem que ser você e mais uma pessoa física. Você e o Espírito Santo já formam 2 pessoas, porque o Espírito Santo também é uma pessoa ativa e real, e Deus se faz presente, amém? Então é a tricotomia, corpo, alma e espírito presente. Por isso que a Bíblia fala: onde tem 2 ou 3 no meu nome, ali eu se faço presente. Eu custei entender esse versículo até um pouco tempo atrás, mas depois consegui compreender que quando a Bíblia fala isso, não fala com contexto de igreja apenas, não. Fala assim no contexto pessoal. Quando você estiver orando na sua casa sozinho, você tem que ter a certeza de uma coisa: você não está orando sozinho. O Espírito Santo está lá. Tem uma pessoa, tem uma figura pública, não vou relatar o nome dela aqui, é uma pessoa muito abençoada e
muito de Deus. E ela diz que quando ela vai orar, ela não... Engraçado que ela não ora ao Senhor como nós ou algumas pessoas oram. Nós temos alguns protocolos, né? Nós oramos para dormir, oramos para levantar, oramos para poder tomar café, para almoçar. Isso é um protocolo. E o que é você entrar em relacionamento com Deus de oração? É você quebrar esses protocolos. Orar para agradecer a Deus pelo alimento é um protocolo ou não é? Ó, quer ver uma coisa? Que vai no automático, tá? E vai no automático, porque nós já protocolamos isso ali. Você vai comer, a primeira coisa que você faz é agradecer a Deus. Por quê? Já está no automático. Mas a oração é muito mais do que isso. A oração é você reservar um tempo para Deus, sabe? É você tirar um dia, ou meia hora, ou uma hora, para você falar com Deus. Não dá para você se relacionar com Deus num tempo de oração por alimento. Isso chama-se o quê? Oração de agradecimento. Ou seja, você vai dormir, o que você faz? Você vai orar. Você vai agradecer a Deus pelo dia que Deus te deu, mas isso não cria um vínculo de relacionamento. Relacionamento é quando você entende que você precisa tirar um tempo fora desses protocolos. Para quê? Para você se relacionar com Deus. Então, o Espírito Santo é uma pessoa ativa. Então, quando você for orar, se você quiser convidá-lo para estar contigo naquele momento de oração, se você quiser fazer como essa pessoa faz, dar uma de doido e colocar uma cadeira para o Espírito Santo, senta aqui, ora comigo, palestra comigo. Isso é relacionamento com Deus. Isso é você desenvolver um tempo de oração, onde você vai falar e você vai parar também para poder ouvir a voz de Deus. Então faça isso e você vai ver que o Espírito Santo é uma pessoa real e ativa. Quinta, série quinta da resposta, tenho certeza que vai ser bênção de Deus. Estamos aí na terceira semana, a data é dia 17. Eu já tenho uma causa para colocar aí diante do Senhor nessa data, e tenho certeza que você também vai vir com um propósito para essa data. Domingo manhã temos o culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Nosso café de comunhão segue aí às 8h20 da manhã. Muito bom se você puder estar conosco aqui pela manhã, para poder estar somando aí essa comunhão conosco. Vai ser muito bom poder receber você aqui e sua família para esse tempo tão abençoador que Deus tem nos permitido viver aqui pela manhã. E às 9h em ponto vamos dar início ao culto intitulado Bom Dia Espírito Santo, louvor e adoração ao nome do Senhor. Domingo pela manhã também tem sido bênção às 10h em ponto, a nossa ES, que é a nossa Escola de Sabedoria. Estamos tratando lá do Apocalipse, capítulo de número 8. E domingo vamos dar seguimento, inclusive quer crescer na graça e no conhecimento, é a Escola de Sabedoria, que é a nossa ES aqui, onde nós conseguimos nos aprofundar um pouco mais na palavra, e é onde você que vai estar aqui também consegue participar. Como? Perguntando, tirando suas dúvidas e fazendo também as anotações, coisa que num culto público, numa pregação normal, não pode estar fazendo, mas no estudo ele é exatamente isso, para poder tirar sua dúvida, você fazer suas perguntas. Quanto mais a um livro como esse, chamado livro do Apocalipse, que é tão difícil de ser entendido, mas nós te explicamos de uma forma tão tranquila que você consegue entender e consegue aprender muita coisa. Domingo
às 10 horas da manhã. Domingo noite, às 18 horas, temos um culto de celebração. Às 18 horas em ponto. Eu vou falar mais uma vez, se programe. Domingo a gente precisa estar se programando para poder estar na presença do Senhor. Depois eu falo contigo. Domingo a gente precisa estar se programando para poder estar na presença do Senhor. Se você pudesse programar, meu irmão, estar aqui no culto, no templo, esse prazer, 5h50, você chega na igreja com a tua família, vai no banheiro, bebe sua água, faz tua oração, às 18 horas em ponto, o culto começa, você não perde nada, você não perde louvor, você vai ser só abençoado se você cumprir aí esses princípios, em priorizar aí esse tempo para o Senhor. Te dar também uma boa notícia aqui. O nosso corpo, gente, não podemos também espiritualizar tudo. Tem coisa que nós precisamos tratar no nosso emocional, na nossa mente. Nós não podemos ser crentes, espiritualizar tudo. Se Deus levantou pessoas para cuidar da nossa mente, do nosso corpo físico, então temos que estar buscando aí os recursos, tanto terreno quanto espiritual. Tem uma amiga nossa, missionária Marta, ela é psicanálise, terapeuta. Ano que vem nós pretendemos iniciar um trabalho com ela aqui para poder alcançar a tua vida emocional, sentimental. O nosso corpo é feito de tricotomia também: alma, corpo e espírito. O que nós fazemos aqui hoje, estamos orando, estamos buscando, estamos cuidando do nosso espírito, alimentando o nosso espírito. Mas o nosso corpo também precisa ser tratado. Às vezes é numa conversa, é numa direção, mas enfim, essa missionária Marta é evangélica e já conversei com ela um tempo atrás. Eu pretendo iniciar um trabalho com ela aqui a partir desse ano de 2023. Mas já para esse tempo presente, ela vai estar próximo de nós aqui, em uma igreja próxima aqui, parece que é do outro lado aqui da Luz de Lemos, ou próximo aqui. Ela vai estar atendendo lá. Se algum dos irmãos quiserem o contato dela, crise de ansiedade, depressão, medo, traumas, complexo de inferioridade, perfeccionismo, procrastinação, isolamento, dificuldade nos relacionamentos, vício em telas, zap, vício em telas. Se você percebe que está fora do normal, você precisa ser tratado. E isso não é espiritual não, meu irmão. Isso somos nós que precisamos tratar. Então, em luto, você que sofre ali, tem dificuldade para poder se encontrar, porque perdeu alguém e não conseguiu se encontrar, é um tratamento, além dela ser uma pessoa profissional nessa área, ela também é serva do Senhor. Então vai tratar o seu emocional e o seu espiritual. Isso aqui que eu falei é para mulheres, tá? São para mulheres. Todos esses itens aqui que eu falei é para mulheres. Psicanalista Marta Nogueira, ela é muito bênção, tem muito de Deus para passar. Quem quiser depois me procura, por favor, eu vou te passar o telefone. Esse outro aqui já é um grupo de terapêutico de adolescente, saúde emocional e autocuidado. Você que é adolescente, ou você que tem filho aí, percebe que ele precisa de um tratamento com um profissional dessa área também, ela também vai estar atendendo aqui. Eu vou te passar depois, se você quiser e precisar, o telefone dela para você entre em contato com ela e comece aí já a ser atendido aí nessas áreas que você achar que tem necessidade. Torna a dizer, tem coisa que é para Deus fazer, mas tem situações que Deus preparou o homem para que ele possa fazer através dos profissionais. Toda a autoridade constituída na terra foi por quem? Foi pelo Senhor. Então, se nós temos a necessidade
de tratar do nosso corpo espiritual, precisamos também entender que o nosso corpo emocional, ele também precisa ser tratado. Se você quiser e achar que tem necessidade, depois você me procura, eu vou passar o contato dela para você poder falar diretamente com ela e ser atendido aí, se esse for o seu caso. Amém? Agora, por favor, vamos estar agora ofertando ao nome do nosso Deus. Isso, por gentileza. Pega aí o seu envelope de oferta, o seu envelope de dízimo, você que vai estar ofertando, ou você que vai estar dizimando na casa do Senhor. Quero louvar a Deus pela sua vida, você ofertante, você dizimista, você que está também. Tem pessoas que estão de longe e elas cultuam conosco aqui, elas entram no privado, de alguma forma também, elas têm ofertado aqui nessa casa. Então quero ser grato ao Senhor pela sua vida, pela sua oferta, que Deus multiplique aí sobre a sua casa e sobre a sua família. Não tem, irmãos, bicho de 7 cabeças, é só ser fiel ao Senhor. O segredo está onde? Na fidelidade. Se nós formos espolhar a Bíblia, nós vamos entender que não tem mistério para ser abençoado, porque o maior desejo de Deus para nós é o que? Nos abençoar. Mas para isso tem uma condicional: ser fiel. Se quiserdes e obedeceres atentamente a minha voz, comereis o que? O melhor dessa terra. Então ele coloca no condicional: se quiseres e obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Então, ser abençoado, irmão, é uma opção minha ou sua. Grave isso aqui: quando nós buscamos algo com a nossa própria mão, isso não pode ser duradouro. Mas quando aquilo que nós recebemos é trazido pelo Senhor, isso é eterno, porque as bênçãos do Senhor não acrescentam dores, as bênçãos do Senhor enriquecem. Pegue, por favor, seu envelope de oferta, seu envelope de dízimo. Vamos estar orando pela sua vida, pedindo para que Deus te abençoe, continue prosperando sua casa, alargando suas portas para você e fazendo prosperar os teus cedeiros. Senhor Deus, quero te louvar nesse momento tão especial, que é o momento da entrega dos dízimos e das ofertas. Eu quero te agradecer pelo povo fiel que tem ofertado, dizimado na tua casa, aqui nesse lugar do templo, fisicamente. Que as suas bênçãos recaiam sobre, Senhor, a vida desses filhos que têm alcançado a tua casa. Eu quero orar também por aqueles que, mesmo distantes, têm alcançado essa casa com suas ofertas, têm entendido, se Deus tem abençoado a casa deles, a forma deles agradecerem ao Senhor é mantendo essas portas, essa transmissão aqui em funcionamento. Eu quero pedir as suas bênçãos, Senhor, sobre a vida de cada um que tem ofertado, que tem dizimado na sua casa. Repreende o devorador, o migrador, o cortador, tudo aquilo que não provém do Senhor sobre a vida dos fiéis, e multiplique, Senhor, as suas finanças através de cada semente lançada em cima do teu altar. Eu abençoo os ofertantes e os dizimistas para a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Venha ofertar o Senhor com alegria. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e não te muda o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais e saberão que
sorrir, e o meu amor já não muda o que eu sinto. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembra que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda não consiga ver, sei que sempre levantas em meu favor. Glórias a Deus. Aleluia. Querido, por favor, vamos entrar no momento da palavra. Abra sua Bíblia, por gentileza. Estamos caminhando aí no livro do Gênesis. Hoje vamos estar avançando um pouco mais. Vamos estar já entrando no capítulo 13 hoje. A volta de Abrão do Egito à terra de Canaã. Nós ministramos semana passada sobre a descida dele para o Egito, o processo que ele passou lá com Sarai, o momento que ele enfrentou lá e o processo da construção de Abrão. E hoje estamos caminhando para o capítulo 13, que é o retorno dele para a terra de Canaã. 13 de Gênesis. Vamos ler a partir do verso de número 1. Diz para nós a palavra do Senhor. Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos,
e viu toda a terra e toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão mudou as suas tendas e foi, e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Você dá uma glória a Deus por essa palavra, vida? Eu não sei vocês, mas eu tenho a cada terça-feira, no culto de oração e palavra, e a cada trajetória de Abrão, apesar de conhecer muito bem a sua história, apesar de ler, reler, pregar várias vezes sobre esse personagem, mas eu confesso a vocês que a cada passo que a gente está caminhando aqui com a trajetória, com a história de Abrão, eu aprendo algo com esse homem de fé. Eu aprendo todas as vezes que eu vou ler esse texto para pregar no culto de oração e palavra, eu tenho aprendido algo da parte do Senhor. Até porque a palavra, ela se inova, ela não se renova porque não é velha, só se renova aquilo que foi velho um dia. Então ela não é velha, ela é bem atual. Então a palavra se inova, ou seja, todos os dias tem algo de Deus separado, diferente para a minha e para a sua vida. Você pode ler um personagem da Bíblia hoje e você ter entendimento, e amanhã você tornar a ler o mesmo texto, falar sobre o mesmo personagem, e Deus tratar você de forma diferente. Por isso que a palavra de Deus, ela se inova, porque a palavra do Senhor, ela se ajusta na aplicação prática da revelação nos momentos que nós estamos passando. Por isso que Jesus diz: quem quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, e depois que fizer isso, siga-me. Tomar a cada dia a sua cruz é romper o desafio
desafio de cada dia, meu irmão. Se você romper um desafio hoje, pode ter certeza, amanhã vai surgir um desafio novo. E isso nós não podemos caminhar sendo enganados, não. A vida no Evangelho não é molecinha, não. Não é rapadura, não é queijo com goiabada, não. É chapa quente. Mas o mais importante é que quando nós confiamos no Senhor, não importa os gigantes que se levantem todos os dias ele vai ter que cair, ele vai ter que bater em retirada. É como diz a palavra: se por um caminho ele vem, 7 caminhos colocam diante dele, para quê? Para ele desaparecer. É como diz também a palavra: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita todo dia, mas se você crer, a tua casa, a tua família, você não será atingido. Lucas 9:23. Tudo é possível ao que crê. Se você crê que o Deus que venceu esse gigante hoje dará força para você vencer o que vai ser levantado amanhã, esse gigante também já está derrotado. Lucas 1:37. Nada é impossível para o nosso Deus. Se você tem fé que o Deus das causas impossíveis fez você caminhar mais um dia, e se você crê que amanhã ele vai vencer mais gigante que vai se levantar, Lucas 1:37 para nós: nada é impossível para o nosso Deus. Então essa palavra, ela se inova nos nossos corações. E eu tenho aprendido muito com esse personagem em série que nós estamos tratando aqui sobre a vida de Abraão. Um homem que estava em construção na sua vida espiritual. E na semana passada eu tratei sobre Abraão, o servo em construção. E hoje eu quero falar de Abraão uma outra visão. Qual visão que eu quero tratar Abraão aqui hoje, nessa noite? A visão do crescimento espiritual. Porque muitas das vezes a gente só muda de ambiente, mas a nossa mentalidade continua sendo ainda pequena. Muitas das vezes a gente pega só a palavra profética e até mudamos de posição geográfica. Mas aquela mente sem fé, aquela mente sem esperança, aquela mente que não confia, aquela mente duvidosa, acaba nos acompanhando. E Abraão está entendendo que ele não pode apenas mudar geograficamente. O que Abraão precisa também é sofrer o quê? Uma metanoia, que é mudança de mente. Não adianta você pegar uma palavra aqui em cima desse altar e você fazer algumas mudanças geograficamente, mas se a tua mente não sofrer uma metanoia que é a mudança de mente, você muda de ambiente, mas espiritualmente você permanece no mesmo lugar. O povo sai do Egito fisicamente, mas a mente do povo ainda se encontrava. Quer ver se você está crescendo espiritualmente? Quer ver se você está crescendo na intimidade com Deus? Quer ver se esse processo de construção que Deus está fazendo em você está surtindo efeito ou resultado? Se você se pegar pensando em retornar às práticas antigas, às coisas do passado, é sinal que você só mudou geograficamente, mas a sua mente ainda continua presa em algumas coisas do passado.
e que já deveria estar lá na frente, e que já deveria estar caminhando muito longe daquilo que você está caminhando hoje. Abraão está caminhando e esse processo está sendo feito lentamente na vida de Abraão. Ele volta do Egito, só que a mente de Abraão ainda está sendo trabalhada, porque nós precisamos tirar os empecilhos que atrapalham com que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas. E é isso que nós precisamos fazer. O papel de Deus é nos fazer a promessa, mas o papel de tirar os impedimentos e empecilhos é meu, é seu. Quem vai limpar o ambiente para que Deus faça a promessa não é Deus. E quanto mais nós tardarmos a entender esse processo, mais duradouro ficará para que a promessa se cumpra. Será que nesse processo de construção que eu e você estamos passando ou enfrentando, será que nós estamos fazendo a nossa parte? Estamos nos desvinculando daquilo que Deus quer que a gente não fique preso, enraizado. Se Deus tirou Abraão da terra de Ur dos Caldeus, para que as promessas dele fossem cumpridas na vida dele, é claro que Deus não queria que Abraão descesse para o Egito, uma outra terra pagã, onde adoravam outros deuses. Espera aí, irmão, se Deus te tira de um ambiente, aonde esse ambiente tem pessoas que te tiram foco da presença, aonde esse ambiente tem pessoas que roubam, que matam a sua fé, como é que você vai caminhar mais um pouco e vai aparecer um ambiente desse mesmo modelo que Deus tirou você, e você vai retornar para esse ambiente, ou vai orar pedindo confirmação para Deus se é para você estar lá ou não está? Se Deus me arrancou de um ambiente e eu caminho mais um pouco e de repente me aparece um outro ambiente do mesmo modelo, da mesma forma, daquele que Deus me arrancou, peraí, eu não preciso nem orar, não é da vontade de Deus que eu vá para lá. Aleluia! Porque senão é só mudar de ambiente geograficamente, mas a mente fica presa lá atrás. E se a mente fica presa lá atrás, você age com os olhos carnais e não com a visão espiritual. E nós não estamos mais em tempo de tomar decisões ou pelas nossas razões, pelos olhos naturais. É preciso matar esse olho natural e fazer nascer em nós uma visão espiritual para aquilo que Deus quer que nós façamos e vivamos. Deus não quer te fazer mudar apenas de ambiente geograficamente, meu irmão. Deus quer que você mude a tua mente. Como é que Deus vai entregar algo grande na sua mão se a tua mente está pequenininha ainda? Como é que Deus vai fazer você viver um grande milagre se a tua mente está duvidando daquilo que Ele pode fazer? Então não adianta mudar apenas de espaço, é preciso mudar de mente. E eu estou pregando sobre essa palavra.
Abraão volta. Olha como é que é no trabalhar de Deus. Quando você insiste, grave isso aqui. Quando você insiste em bater em uma tecla que Deus não quer que você bata mais, se Deus tiver um propósito muito grande contigo, Ele vai despertar você de alguma forma. Ele vai permitir situações serem criadas para que você se desperte, para que a tua mente avance para aquilo que Deus quer. Abraão volta, e o verso 1, ele diz para nós que Ló também está com ele novamente. É aquilo que eu acabei de falar para você. Se Deus já te arrancou de um ambiente, já permitiu pessoas passarem na sua vida e não ficarem, por que é que você está insistindo em trazer de volta aquilo que Deus já levou? Ou por que é que você está insistindo em bater na mesma tecla, se Deus já mandou você deletar esse negócio aí? Abraão está aqui, e Ló continua com ele. Só que o verso 2 do capítulo 13, ele vai dizer para nós, mantendo a sua Bíblia aberta, ele vai dizer para nós que Abraão está muito rico, rico em gado, em ouro e em prata. Mas olha para cá, mantendo a sua Bíblia aberta, vamos caminhando sobre esses versos. A riqueza que Deus tinha para Abraão estava além do ouro e da prata. A riqueza que Deus tinha para Abraão estava de fechar um ciclo e abrir um novo ciclo. Se fosse para Abraão, se o desejo de Deus fosse que Abraão tivesse gado, ouro e prata, ele já finalizaria as promessas aqui. Mas Deus tinha algo muito mais para Abraão do que ouro, gado e prata. Deus tinha algo no mundo espiritual, porque nós somos filhos de Abraão espirituais. Nós somos filhos de Abraão, nosso pai espiritual, o nosso pai da fé. Deus tinha um propósito muito além, muito maior do que apenas dar ouro, prata e gado para Abraão. E a Bíblia diz que ele retorna no verso 4. Ele retorna para onde? Para o altar, que na sua primeira passagem ele havia feito para Deus. Verso 4 que diz: até ao lugar do altar, que outrora, ou seja, condição de passado, ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. Agora olhe para cá. O verso 4, ele diz para nós que Abraão retorna até onde? O altar, que ele mesmo havia feito na primeira vez que ele passa por ali, depois que sai de Ur dos Caldeus. Ele vai para a terra de Canaã. Você vai lembrar comigo. Ele levanta o altar ao Senhor, e depois que levanta esse altar aqui, o que é que acontece? A fome bate na terra. Enquanto você não levantar altar, tu não vai mexer com o ferro, meu irmão. Enquanto você não começar a reparar o seu altar, Satanás e seus inimigos não estão nem aí para você.
quando você começar a levantar o altar, começar a preparar a lenha, começar a construir as pedras, Satanás vai se levantar para tentar fazer você sair desse altar. Quer ficar quietinho sem problema? É só não levantar o altar. Quer ficar quietinho sem batalha espiritual? É só não consertar o altar. Aleluia. Aí você vai estar tranquilão. Você vai estar relax. Você vai caminhar de mão dada com o teu inimigo. Porque não tem altar. Satanás não está preocupado em botar ninguém mais para fora da igreja. Não, esquece isso. Já foi-se o tempo em que o inferno tinha estratégia para quê? Para tirar quem estava aqui dentro e colocar lá fora. Hoje não, ele quer manter a gente aqui dentro, mas quer tirar o nosso altar. Aí você fica tranquilão. Você não tem reflexo. Você não tem luta. Você não tem prova. Você não tem batalha espiritual. Mas se isso acontecer também, na primeira investida que ele der em você, ele te derruba. Porque um crente sem altar é um crente sem estrutura. Um crente sem altar é um crente sem base na palavra. O altar, ele dá estrutura para crente. O altar ensina o crente a ser dependente de Deus. Porque todas as vezes que eu e você tirarmos a nossa confiança do altar e colocarmos nossa confiança no homem, nós vamos nos decepcionar. Mas o altar não. O altar não decepciona ninguém. O altar só acrescenta. Abraão volta. E você percebe no versículo 4 que não foi preciso levantar outro altar. O que foi necessário então? Só ele voltar. Ser inteligente. Ser inteligente. Eu te faço uma pergunta retórica e você responda para você mesmo. Será que você não está precisando retornar para aquele altar? Será que eu não estou precisando retornar para aquele altar? O altar para nós aqui não representa mais as pedras em forma figurada, não. O altar para nós representa, sabe o que? É comunhão. Será que quem está em casa nos assistindo agora ou vai assistir depois não tem que retornar para o altar? E olha aqui que é uma boa notícia, não precisa levantar outro altar não. O altar que você levantou lá atrás ainda está de pé. O que você precisa fazer é só retornar para o local do altar. Aleluia. Até porque o altar era feito de pedras e as pedras ficavam lá, não se destruía. Então quando Abraão volta para Canaã novamente, a primeira coisa que ele vai buscar é o altar. Isso é crescimento espiritual. Isso é alguém entender o seguinte: eu não posso mudar apenas de espaço geográfico, eu preciso acompanhar minha mente com o crescimento que Deus quer fazer na minha vida. Eu saí do lugar geográfico, mas eu também saí do altar. Abraão, quando volta para Canaã, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é voltar a adorar o Senhor naquele altar que ele tinha reservado. Eu estou pregando para mim e para você nessa manhã. A madrugada vai voltar a ver você de joelho dobrado novamente. Aquele altar que você levantava para Deus pela madrugada, tu vai voltar
Você vai voltar a orar de madrugada novamente. Você vai voltar a ter para devocional novamente. Você vai voltar a altar. Você vai voltar a jejuar pelo menos uma vez pela semana. Isso é retornar ao altar. Você vai voltar a meditar na palavra novamente. Isso é retornar ao altar. Porque o altar sempre vai estar pronto. O que nós fazemos é deixarmos ele. Mas essa noite eu vou voltar para o altar. Se tem um segundo para voltar para o altar nessa reunião, essa noite. Olhe para cá. Segura essa só um pouquinho. Quem caminha com a visão da terra não sente falta do altar. Ele passa de frente ao altar, mas aquilo não mexe mais com ele. Ele vê pessoas indo para o altar, mas aquilo não mexe mais com ela. Você conhece alguém assim? Que você convida para ir na igreja ou qualquer lugar que tenha altar, ele não consegue chegar mais lá. Ele sabe que lá tem um altar. Altar representa a presença de Deus, mas ele não consegue chegar lá. Ele vê você passando com a tua família, com a Bíblia debaixo dos braços, mas não consegue te acompanhar. Ele vê você postando que domingo vai ter um culto, mas não consegue participar nem pela transmissão. Porque a visão dele está na terra. E quem fixou tua visão na terra não sente falta do altar. Quer ver uma coisa aqui? Você leu comigo no verso 4. Quem está retornando ao altar? Vamos lá. Quem está retornando ao altar? Tem alguma menção aqui de mais alguém com ele? Sim ou não? Tem não. E a Bíblia é bem clara em relação a algumas informações que passam para nós. Abraão está sozinho aqui. Só que ele não voltou sozinho. Ele voltou com Sarai, ele voltou com Ló, ele voltou com Agar, a egípcia, ele voltou com servos, mas só Abraão retorna ao altar. Entenda uma coisa, meu irmão. Quem não pode sair do altar é você. Quem não pode abandonar o altar é você. Quem já passou pelo altar e não sente mais falta dele, não vai ser você que vai fazer essa mudança dele ou dela, não. É somente Deus. Você que não pode sair do altar, você que não pode deixar de sacrificar o Senhor. Ah, convidei o fulano, não veio, também não vou. Você vai sair do altar porque fulano também não quer estar. Você vai deixar de orar porque ciclano não quer orar. Você vai deixar de ser fiel ao Senhor porque tem umas duas juventudes infiéis ao Senhor. Você vai deixar por causa deles? É claro que não. Parece que eu vejo o Abraão fazendo assim. Você não quer não, Sarai? Você não quer não, ó? Você não quer não, Agar? Servo também, você não quer não? Não tem problema. Eu quero. Eu preciso. Eu necessito. Sem altar eu não vivo. Sem altar eu não respiro. Sem altar eu não consigo caminhar direito.
mas eu e você precisamos valorizar o altar que nós levantamos, até porque não foi fácil não construir o altar, mas irmão, é batalha, é guerra, é luta, e depois do altar ser construído, você abrir mão desse altar por qualquer coisa, não vale a pena. Aí o verso 5 diz: e também Ló, não é Ló na oração, não é Ló sacrificando o altar com Abraão, é Ló vivendo um tempo de prosperidade, porque tem muita gente procurando viver um tempo de prosperidade, mas não quer um tempo com Deus, não querem se relacionar com Deus, mas querem viver em tempo de prosperidade, querem estar em tempo de abundância. Ao verso 5, também Ló, que ia com Abraão, não ia para o altar, mas ia para onde? Rebanhos, gados e riquezas, prosperidade. Entenda uma coisa: tem gente que só vai te caminhar quando você estiver caminhando para a prosperidade. Tem gente que só vai caminhar contigo quando você tiver aquela coca gelada na geladeira. Tem gente que só vai caminhar com você quando você puder patrocinar aquele churrasco. Mas poucos serão aqueles que vão se disponibilizar quando você quiser retornar para o seu altar. Deus é poderoso e fiel, que não permitirá que nenhum dos seus planos sobre a sua vida e sobre a sua família caiam por terra. Aprenda uma coisa mais essa fase de Abraão. O mais importante de tudo isso é que você entenda que nenhuma prosperidade, nenhuma riqueza, nada disso pode tirar você do altar do Senhor. Você pode ser abençoado, você pode ser próspero, você pode crescer muito, mas não precisa sair do altar para isso. Deus pode abrir uma porta de excelência para você, mas não precisa sair do altar. A prosperidade está tirando Ló do altar. Ló não tinha nada. Depois que colou com Abraão, foi abençoado. Tem pessoas que é assim, querem viver da rebarba da unção que você tem, querem viver daquilo que você pode proporcionar para elas, nada além disso. Querem viver as bênçãos do Deus que você profere, mas não quer nada com o seu Deus. Deus está falando com você, está despertando você nessa noite. Identifiquem esses que só querem receber as bênçãos de Deus, só quer pedir oração para você, porque sabe que Deus vai ouvir oração pela tua fidelidade, mas ela não se movimenta para nada, para ter comunhão com Deus, quer viver com Deus abaixo daquilo que você tem com Deus. É Ló. É Ló. Por que é que ele acredita que quando ele passa por uma prova ou uma necessidade, que a oração pode resolver? E o que é que o Ló faz? E o que é que o Ló faz quando vai se encontrar com dificuldades? Ele vai encontrar com Abraão. Para quê? Abraão, ora por mim. Abraão, faça isso por mim. Abraão, interceda por mim. O Ló
só resolve para quem tem comunhão com Ele. Aí Ele quer que Deus resolva as coisas para Ele pela comunhão que você tem com Deus. Aí Deus está dizendo para mim, para você, para de ser besta. Tira a mão aonde eu estou colocando a mão. Para de querer amar mais do que Ele. Ninguém pode amar mais do que Deus. Se alguém está passando por algum processo, ou é uma permissão de Deus, ou é por desobediência, então antes de meter a mão na prova de alguém, ore buscando direção para Deus. Se você mete a mão nessa prova, ou se você somente ora para que Deus entre com misericórdia. Porque senão você vai ficar tardando o que Deus tem para a tua vida, em ficar insistindo em manter Ló no teu relacionamento, em ficar insistindo em manter Ló dentro da sua casa. Vai buscar direção para Deus. Deus, eu preciso meter a mão nessa prova, ou tenho que só orar. Aí você sai metendo a mão em tudo quanto é prova. Aí depois não entende por quê. Sofre algumas retaliações, sofre algumas guerras. Meu irmão, aprenda uma coisa: você não ama mais do que Deus. Eu não amo mais do que Deus. Ninguém ama mais do que Deus. Então pare com esse negócio de querer abraçar todo mundo e todos. Pergunta se é da vontade de Deus você botar a mão naquela situação. Pergunta se Deus quer que você entre nessa batalha, entre nessa guerra. Josafá entrou em guerra errada com o rei Acabe e sofreu as consequências. Alianças erradas, consequências negativas para nós. Tem gente acarretando problema dentro de casa, dentro do relacionamento conjugal, até dentro da própria vida ministerial, porque está metendo a mão onde não tem que meter a mão. Está abraçando para você aquilo que Deus está tratando. Será que você consegue amar mais do que Deus? Será que as suas misericórdias são maiores do que as de Deus? Claro que não. Então cresça espiritualmente. Aprenda com Abraão, como eu disse no começo, eu tenho aprendido com esse homem de Deus. A cada ministração, a cada leitura, por mais que eu já li, já revi, já preguei, expliquei, por mais que eu já conheça o texto todo, mas a cada leitura, a cada meditação eu consigo aprender algo novo. E com esse momento, com mais essa caminhada, eu estou aprendendo outra coisa com Abraão. Aprenda a discernir o mundo espiritual. E aprenda a limpar na sua vida os impedimentos e empecilhos que atrapalham no mover e as promessas de Deus serem cumpridas na minha e na sua vida. Se nós não aprendemos com Abraão, meu irmão, se cada terça-feira que nós falarmos aqui, nós só ouvirmos e não colocarmos em prática, serão perdidos. Mas se nós ministrarmos, aprendermos, colocarmos em prática, meu irmão, muita coisa vai mudar. Assim como mudou na vida de Abraão. E na terça-feira que vem, eu vou te mostrar o crescimento de Abraão no mundo espiritual. A primeira coisa que quando alguém cresce no mundo espiritual, olha para cá o fecho, só para você poder entender do que vamos tratar a semana que vem. A primeira coisa que alguém quando cresce no mundo espiritual é identificar
aquilo que antes não identificava. É crescimento. Se você começar a olhar para algumas coisas que você tem, algumas atitudes, alguns posicionamentos, algumas amizades que você não deveria ter, isso é crescimento espiritual. E você vai ver que Abraão vai ter esse crescimento espiritual. Ele vai olhar para Ló e vai dizer: aparte de mim. Sabe o que é isso? É duro, né? Mas a visão foi aberta. Entenda que nem todo mundo vai fazer parte do processo que você precisa passar por Deus. Por mais que eles vivam até o que você vai viver, mas não estão prontos para passar por aquilo que você precisa passar. Aplauda o nome do Senhor nessa noite. Se coloque de pé comigo, por favor. Que você tenha aprendido mais os passos. Que você tenha aprendido aí mais algumas coisas com esse servo Abraão. Terça-feira que vem vamos estar ministrando sobre a despedida de Abraão e Ló. Olha para cá. Toda vez que você crescer espiritualmente, Deus volta a se revelar para você novamente. Mas se você parar no tempo, Deus também para. E Deus só voltou a falar com Abraão depois que ele enxergou que Ló não deveria estar caminhando com ele no meio daquele processo. Às vezes nós experimentamos o silêncio de Deus, não é pelo propósito de Deus, mas é por estar caminhando com aquilo que Deus não queria que nós caminhássemos. Você pegou ou não? O silêncio de Deus tem dois propósitos. Ou é um propósito dele, ou é alguma coisa que você está caminhando, que Deus não quer que você caminhe. Feche seus olhos, por favor. Senhor Deus, quero te louvar e te agradecer por mais uma noite na tua presença. Mais uma noite que nós fomos ministrados pela tua palavra. Mais uma noite que nós caminhamos um pouco mais com esse servo chamado Abraão, a qual temos muito a aprender. Deus, muito obrigado por essa noite, pelas orações, obrigado pela resposta que vamos ter, obrigado por cada um que adentrou a esse templo, cada um que foi trazido aqui pelo Espírito Santo para essa série de mensagens que tem edificado muito a minha vida. E eu tenho certeza que a vida de cada um que tem conseguido vir nesse tempo e quem está conosco também de casa. Deus leve-nos em paz, dê um final de terça-feira abençoada na sua presença, Pai. É o que nós pedimos e te agradecemos hoje e sempre, em nome de Jesus. Por favor, abra sua mão no palmo de coxa e receba as bênçãos do Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o grande amor de Deus Pai, e que as doces e ricas e incontestáveis consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida, filho e filha de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. Digamos todos juntos: amém. Ai, grupo posse é. Se é, por favor, aplauda o nome do Senhor. Deus abençoe. Boa noite, graça e paz.